Aleluia. Marcos capítulo 3, versículo 19. Abra comigo a sua Bíblia. Marcos capítulo 3, versículo 19. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Quem não achou, pode dizer: eu estou indo, pastor. Aproveita a oportunidade do telão e não perca essa barca celestial. Marcos capítulo 3, versículo 19. Irmãos, nós estamos em uma série de mensagens falando sobre os discípulos de Jesus. Diga assim: os discípulos de Jesus. Semana passada iniciamos falando sobre Mateus, o publicano. Quem esteve aqui na semana passada, diga glória a Deus. Foi uma mensagem poderosa, aprendemos muito da parte do nosso Deus. E hoje vamos falar sobre Judinhas. Quem já ouviu falar em Judinhas? Judinhas, meu Deus do céu. Vamos falar sobre Judas Iscariotes. A pastora Virgínia falou assim comigo: eu achei que você ia deixar Judas para o final, porque é um dos personagens mais fortes do Novo Testamento. Eu falei: vamos começar logo no início dessa série falando sobre Judas Iscariotes. Marcos capítulo 3, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Vamos ler juntos? Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Irmãos, Judas Iscariotes é um dos personagens mais enigmáticos do Novo Testamento. Eu poderia dizer que é um dos personagens mais enigmáticos de toda a Escritura Sagrada. O nome Judas deriva da palavra hebraica Yehudá. Diga Yehudá. Yehudá significa louvor. Judas carregava em seu nome louvor. Só que quando nós estudamos a vida desse personagem bíblico, desse que foi um discípulo de Jesus, é de fácil percepção de que o louvor não está atrelado tão somente a campo harmônico. Louvor não está atrelado à música, porque não basta, irmãos, ter louvor no nome, se a sua vida não é uma vida de louvor. Tem pais que colocam um nome profético na vida dos seus filhos, e isso é muito importante. Por exemplo, Vitória, nome da minha filha, aquela que vence, é um nome profético. Benjamim, o filho da felicidade. Henrico, o que governa a casa, e ele governa mesmo, tá, gente? Parece que é brincadeira, mas ele domina tudo. Luana fala de alegria, de felicidade. É muito importante, irmãos, darmos um nome profético para os nossos filhos. Só que isso não é suficiente para que o seu filho cumpra o propósito de Deus. Porque mais do que você, como pai, dar nome profético para o seu filho, você precisa encarnar a profecia diante deles. Quantos podem dizer glória a Deus? Tem muito Jesus indo para o inferno. Não é verdade, pastor Helder? Porque o pai acha que basta tão somente colocar o nome profético, o nome santo na vida do filho, que isso é suficiente para que o filho cumpra o propósito de Deus. Judas carregava louvor em seu nome, mas ele nunca louvou ao Senhor. Ele nunca adorou ao Senhor. E a palavra Iscariotes, Judas Iscariotes, o que significa Iscariotes? Iscariotes significa homem de Queriote. Diga assim: homem de Queriote. Isso é uma informação importante, porque a Bíblia fala muito pouco da vida pregressa de Judas Iscariotes. Quando nós lemos a Bíblia de forma específica, com um olhar para a vida dos discípulos, por exemplo, Pedro, a Bíblia vai falar muita coisa da vida pregressa de Pedro, que ele era um pescador, que ele tinha irmãos, Pedro, Tiago, João eram pescadores, Mateus, publicano, mas de Judas a Bíblia não fala
praticamente nada da vida pregressa dele. E aqui nós temos uma informação importante. Ele era de uma cidade chamada Queriote. Queriote é uma cidade que é citada em Josué capítulo 15, versículo 25. Lá fala especificamente dessa cidade. Onde que ficava essa cidade? Na parte sul de Israel. Só para você se localizar, a maioria dos discípulos de Jesus, na verdade os 11 discípulos de Jesus, com exceção de Judas, eram galileus, da parte norte de Israel. Então, os 11 discípulos de Jesus, Mateus, João, Tiago, Natanael, eles eram galileus, da parte norte de Israel. Mas Judas, ele era o único que era da parte sul, e a parte sul era onde ficava Jerusalém, na Judéia, onde tinham pessoas mais cultas, mais inteligentes. E é interessante, eu estudando sobre a geografia bíblica de Israel e algumas curiosidades, o povo judeu de Israel tinha um certo do sul tinha um certo preconceito com o povo do norte, porque do norte, os galileus, eles tinham uma cultura misturada, eles tinham um sotaque pesado, carregado. É igual aqui no Brasil, você vai no sul é um sotaque, você vai no nordeste é um sotaque, você vai no norte é outro. E ali em Israel também acontecia isso. E os judeus do sul, de Queriote, ali da Judéia, tinham um certo preconceito com os judeus do norte de Israel. Isso aqui é uma informação importante. Agora observe, irmãos, o que torna esse discípulo de Jesus, esse personagem bíblico tão enigmático, são dois pontos. O primeiro ponto é que Judas foi fruto da escolha de Jesus. Você já parou para pensar nisso? Lá em Lucas capítulo 6, a Bíblia vai falar que Jesus passou toda a noite orando, buscando direção do Pai, para que então pudesse escolher os seus discípulos, os 12 que caminhariam com ele. Jesus, ele desce do monte depois de um longo período de oração, e pela manhã ele escolhe os 12 discípulos, incluído Judas. Judas é fruto da oração de Jesus. Aí fica uma pergunta: por que então Judas traiu Jesus, se ele é fruto de oração? Essa é a primeira pergunta que nós temos que responder, porque ela traz lições importantes para nós. Ouça o que eu vou te falar, irmãos: o chamado não anula o nosso livre-arbítrio. Diga assim: o chamado de Deus não anula meu livre-arbítrio. O fato de Jesus ter orado ao Pai, e o Pai ter dado direção a ele para escolher Judas, não significa que o livre-arbítrio de Judas foi retirado. Pelo contrário, ele continua tendo a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Como a palavra do Senhor vai dizer: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque quando você é chamado por Deus, isso não rouba de você a capacidade de fazer escolhas. Judas foi chamado pelo Senhor Jesus, mas Deus não arrogou para si a capacidade de Judas de tomar suas decisões. Judas, ele foi fruto de oração. Jesus pediu direção ao Pai antes de escolher os discípulos, mas infelizmente, em que pede ele ter sido chamado, ele tomou decisões equivocadas ao longo da sua história. Irmãos, não basta ser chamado, nós precisamos buscar viver de acordo com a vontade do Senhor. É o que a palavra do Senhor diz para nós nessa manhã: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Escolha a bênção, para que vivaz. Infelizmente, Judas, ele escolheu o caminho da maldição, ele escolheu o caminho daquilo que o levou para longe do propósito de Deus. Uma outra lição que nós temos a partir dessa constatação: caminhar com Jesus não é garantia de transformação. Isso aqui, irmãos, é muito forte.
caminhar com Jesus não é garantia de que você será transformado. Judas caminhou com Jesus 3 anos e meio, mas ele não foi transformado. Sabe por quê? Porque o coração dele continuava duro e orgulhoso. Tem pessoas que frequentam a igreja, tem pessoas que participam de toda a programação da igreja, até fazem a obra de Deus, mas nunca são transformados, nunca são restaurados, estão sempre parando nos mesmos limites, estão enfrentando sempre as mesmas dificuldades. Sabe por quê? Porque o fato de você caminhar com Jesus não significa que você será transformado. A transformação, irmãos, depende de um coração quebrantado. Transformação, restauração, o milagre que acontece em nós e que muda tudo que somos, depende de um coração quebrantado. É quando nós damos razão ao Senhor e dizemos: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Inclusive, importa pensar, o que é arrependimento, irmãos? Porque quando a gente olha para a vida de Judas, faltava algo na vida dele: arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento, de maneira bem simplificada, para você entender, é dar razão a Deus. Diga assim: arrependimento é dar razão a Deus. Arrependimento, irmãos, não está ligado à perfeição. Arrependimento não significa que você nunca vai errar. Arrependimento não significa que você cometeu um pecado e você nunca mais vai cometer aquele pecado. Não, arrependimento significa: Pai, eu dou razão ao Senhor, eu errei, eu falhei, e eu te peço, ajuda-me a vencer essa dificuldade. Não há uma disposição no seu coração em mudar a doutrina de Deus, em mudar a palavra de Deus, para você encaixar o seu estilo pecaminoso. Como temos falado de maneira repetida. E é interessante, irmãos, quando eu falo isso, que às vezes eu repito alguns conceitos aqui no culto da família. E eu estava falando com a Virgínia, a importância do pastor repetir sermão. Sabe por quê, irmãos? A minha função aqui é me certificar de que você realmente está aprendendo a verdade de Deus. Se todo domingo eu pregar um conceito diferente, uma palavra diferente, você não vai crescer de acordo com aquilo que é um processo saudável. Eu, como pastor, eu tenho sempre essa preocupação de voltar nos conceitos, de repetir conceitos. Sabe por quê? Porque o meu propósito é pastorear a sua alma e me certificar de que você está aprendendo. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Qual é o problema da nossa geração? O problema da nossa geração é que quando pecam, não falam assim: Senhor, eu pequei, mas a sua palavra continua verdadeira. Eu pequei, mas o Senhor continua tendo a razão. Eu estou errado, o Senhor continua com a razão. Eu vou mudar, eu preciso de transformação, eu preciso de um milagre. Não, sabe o que essa geração tem feito? Senhor, eu pequei. Vamos fazer uma releitura do Evangelho? Né, pastor Davis? Vamos fazer uma releitura do plano de Deus? Porque não é bem isso que o Senhor está querendo dizer. Aí você tenta mudar a doutrina para encaixar o seu estilo de vida pecaminoso. Quando na verdade quem tem que mudar para se encaixar, na verdade Deus somos nós. Na verdade Deus se mudar para se encaixar na nossa mentira. Quantos podem dizer amém? Isso é arrependimento, é a gente dar razão a Deus. E outro ponto importante que torna esse personagem enigmático é que não há informações sobre sua família, sua ocupação, como ele conheceu Jesus. E essa falta de detalhes pode indicar que Judas era um homem comum, um homem sem destaque entre os judeus. Um homem comum, um homem que não tinha muita relevância. Há um silêncio da palavra do Senhor acerca dessa vida pregressa de Judas. E tudo isso vai tornando esse personagem um personagem um tanto quanto enigmático. Agora observe, irmãos, quando nós falamos de Judas, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é Judas traindo Jesus, sim ou não?
Judas, ele é lembrado exclusivamente pelo erro que cometeu. E eu fiz uma pergunta para o texto bíblico, e eu quero igualmente que você faça essa pergunta: será que Judas não tinha nenhuma qualidade? Porque, irmãos, todos nós temos defeitos e qualidades. Será que ele não tinha nenhuma qualidade que a gente pudesse apontar? E eu me lembrei da história de um pastor, e ele era um pastor de uma cidade pequena, quase um vilarejo. E esse pastor, ele era famoso, conhecido pelos seus sermões em velório. Ele era igual o pastor Eldo, assim. Pastor Eldo, nunca vi pregar em velório igual o pastor Eldo. Eu não gosto muito de pregar em velório não. Agora o pastor Eldo tem um velório e está lá evangelizando. Eu já vi o pastor Eldo pregando em velório e falei assim, é um dom de Deus, é uma unção, é uma graça. E o povo chora, se converte. Esse pastor dessa cidadezinha era assim. E sabe por que o sermão dele era famoso? Porque todo velório ele fazia questão de enfatizar a qualidade do defunto. Ele dava um jeito de encontrar uma qualidade para falar da qualidade. Só que você sabe que toda cidade, todo bairro, toda família tem uma ovelha negra. E morreu naquela cidade uma pessoa que ninguém gostava. Uma pessoa que todo mundo tinha raiva, odiava. Ixi, fulano de tal, não presta. O velório ficou assim, ó, lotado. Porque as pessoas queriam saber o que esse pastor ia arrumar agora. As pessoas não foram para a cidade, as pessoas da cidade não foram para o velório, porque queriam homenagear aquele morto. Não, eles queriam ouvir a pregação do pastor. Vamos ver o que ele vai arrumar agora. Agora eu quero ver. Todo mundo se reuniu, cemitério lotado, o velório acontecendo e aquele silêncio. E o pastor foi começar a pregação. E quando ele foi começar a pregação, ele olhou para o defunto. Essa história aconteceu há muito tempo atrás. E antigamente se tinha uma dificuldade de colar a boca do defunto. E quando ele olhou para o defunto, a boca do defunto estava aberta. E ele viu os dentes do defunto. Dentes brancos, bonitos, limpos. Ele teve uma revelação do Senhor. Ele olhou e falou: esse homem tinha uma qualidade. Todo mundo, ele tinha uma excelente higiene bucal. Ele cuidava muito bem dos dentes dele. Ele tem dentes muito bonitos. E assim ele começou o sermão dele, enfatizando que as pessoas, elas têm defeitos, mas também têm qualidades. E nós precisamos enxergar nas pessoas não somente os defeitos, mas também as qualidades, porque nem todo mundo, gente, é de todo ruim. Quando um casal perde a capacidade de o cônjuge ver a qualidade no outro, só começa a ver defeito, só vê defeito, esse casamento está caminhando para o fracasso. Porque a sua esposa, o seu esposo tem defeitos, mas tem muito mais qualidades. Nós temos que ter essa percepção espiritual, essa habilidade emocional de enxergar nas pessoas as qualidades, muito mais do que os defeitos. Porque as pessoas, elas têm defeitos, mas tem muito mais qualidades. Diga assim: todo mundo tem defeitos, mas também tem qualidades. E esse pastor pregou esse sermão. Quando a gente olha, irmãos, para a vida de Judas, eu percebo que Judas também tinha qualidades. Pastor, Judas tinha qualidades, sim, Judas tinha qualidades. E antes de falar do erro dele, antes de apontar para a tragédia que foi a vida de Judas, eu quero enfatizar também as qualidades dele. Primeira qualidade que eu vejo na vida de Judas, Lucas capítulo 18, versículo 28, projeta para nós, Gui, Lucas 18, versículo 28.
Primeira qualidade que Judas tinha. Então Pedro disse: eis que nós deixamos nossa casa e seguimos ao Senhor. Essa declaração de Pedro acontece depois do jovem rico rejeitar o propósito do Senhor, e por causa das riquezas, ele abriu mão do projeto de Deus, ele não seguiu a Jesus. E Pedro então ele fala: e nós, Senhor, que deixamos nossa casa, e nós que deixamos tudo para seguir o Senhor. Quando ele fala e nós, ele está falando também de Judas, porque Judas fazia parte do colégio apostólico, ele fazia parte dos discípulos, ou seja, aí está a primeira qualidade de Judas, ele havia feito renúncias para seguir a Jesus. Essa é a primeira qualidade. A segunda qualidade, Mateus capítulo 10, versículo 5. Mateus capítulo 10, versículo 5. Vamos projetar e ler juntos. Jesus enviou esses 12, incluído Judas, tá? Dando-lhes as seguintes instruções: não tome o caminho que leva aos gentios, nem entre na cidade dos samaritanos. Versículo 6. Mas de preferência, procure as ovelhas perdidas da casa de Israel. 7. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. 8. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos e expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Irmãos, Judas não era um mero espectador do projeto de Deus, ele era o discípulo ativo, porque ele recebeu a autoridade e foi enviado por Jesus para curar os leprosos, purificar os leprosos, curar os enfermos, expulsar os demônios. Judas, ele participou desse movimento espiritual que aconteceu no tempo de Jesus. Ele não era um mero espectador, ele era um discípulo ativo. Terceira qualidade de Judas, Mateus 26, versículo 50. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que você veio fazer? Nisto, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. Aqui está falando quando Judas ele traiu Jesus e entregou Jesus na mão dos sacerdotes. Quando Judas chega com a turba de sacerdotes, os servos do templo, Jesus olha para Judas e fala: amigo, a que vieste? Irmãos, quando Jesus fala amigo, ele não está usando de sarcasmo ou ironia, era verdade. Jesus considerava Judas um amigo, porque poucos versículos antes, o próprio Jesus disse para os discípulos: a partir de agora, não chama mais vocês de servos, mas de amigos. Judas fazia parte de uma posição espiritual na vida de Jesus. Ele estava numa prateleira espiritual. Qual é a prateleira? Mais do que discípulos, mais do que servo. Judas, ele era um amigo de Jesus. Jesus considerava Judas um amigo. E é por isso, irmão, que a traição doeu tanto em Jesus. Porque quem tem mais poder de nos ferir são aquelas pessoas que nós muito amamos, que estão mais próximas de nós. É por isso que essa traição, ela é tão emblemática, ela é tão forte. Por isso que essa traição, ela é falada até os dias de hoje. Porque não foi um inimigo que traiu Jesus, foi um amigo, alguém que ele amava, alguém que estava perto dele. Quem é que já foi ferido por uma pessoa que você ama? Você sabe do que eu estou falando. Já foi traído, já foi caluniado, rejeitado, abandonado. Irmãos, são esses golpes que mais nos machucam. É de pessoas que estão perto de nós. Mas Judas, ele era um amigo. Essa era uma outra qualidade que Judas tinha. E a quarta qualidade de Judas, irmãos: Judas, ele tinha uma excelente habilidade para gerir finanças. Sabe por quê? Porque Jesus colocou Judas como tesoureiro do ministério dele. Ninguém que não tem habilidade para lidar com finanças receberia uma posição dessa de Jesus. Tem muitos
pensadores, comentaristas que vão dizer, não, Judas foi colocado como um gestor financeiro do ministério de Jesus para testá-lo, porque Jesus queria testar o caráter dele. Não. Judas foi colocado naquela posição porque ele tinha habilidade de fazer gestão financeira. Então observe, irmãos, nós aqui apontamos 4 qualidades de Judas, porque as pessoas, elas têm defeitos, mas também têm qualidades, e nós precisamos aprender a enxergar as qualidades na vida das pessoas, na vida dos nossos irmãos. Agora, nós precisamos entender o que levou Judas a trair Jesus. Qual foi o caminho que Judas tomou, que o levou para a traição, a fazer aquilo que desagradou ao Pai, e que foi o gatilho que entregou Jesus para ser crucificado? Irmãos, durante os 3 anos e meio do ministério de Jesus, quem cuidava da bolsa com o dinheiro que Jesus recebia, as ofertas que Jesus recebia, era Judas. E quando eu olho para a vida de Judas, a gente precisa ter um certo cuidado. Sabe por quê, irmãos? Eu percebo que Judas se envolveu demais com as moedas, com o dinheiro, se esqueceu do propósito de Deus. Porque isso acontece muitas vezes na igreja. É quando o dinheiro é mais importante do que as vidas que se convertem. É quando o dinheiro é mais importante do que a obra missionária. É quando o dinheiro é mais importante com pessoas que se reconciliam com Jesus. Eu imagino que Judas começou a se preocupar mais com as finanças do que com a obra de Deus. Porque Judas, irmãos, ele era essa pessoa responsável pela gestão financeira e pela logística. Sempre que, por exemplo, Jesus ele ia fazer um translado missionário, a Bíblia vai falar que Jesus ele foi pregar em Decápolis. Decápolis eram 10 cidades gentias. E Jesus ele foi pregar em Decápolis. E quem ia na frente para pagar os custos do translado era Judas. E ele chegava na frente e pagava o custo desse translado de barco, era 1 denário. 1 denário é 1 dia de trabalho. Ou seja, 12 discípulos mais Jesus, 13 denários, 13 dias de trabalho. Judas chegava, negociava, comprava os alimentos, todo mundo entrava na embarcação, Jesus atravessava, ele chegou lá, expulsou aquele endemoniado gadareno, e ele volta e cumpre o propósito do Senhor. É interessante a gente pensar aqui uma coisa: não existe libertação sem denário, tá? Não existe libertação sem denário. Não existe libertação sem oferta, irmãos. Não existe libertação sem a nossa fidelidade ao Senhor nos dízimos, nas ofertas. Porque tem pessoas que acham que as coisas aqui na igreja acontecem tudo de maneira sobrenatural, que quem paga a conta da igreja é o anjo. Quem paga a conta de luz é o anjo. Quem compra as cadeiras é o anjo. Não, irmãos. Quem paga as contas aqui da igreja, a gente crê na provisão do Senhor, mas é a nossa fidelidade nos dízimos, nas ofertas. Não tem obra missionária, não tem obra de Deus sem denário. Como você consegue entender isso? Jesus tinha pessoas que financiavam o ministério dele. Marta, Maria, Lázaro, ofertavam. Quando pessoas se convertiam, quando pessoas viam Jesus expulsando demônios, eles ofertavam no ministério de Jesus. Via Jesus fazendo milagres, eles ofertavam. E quem cuidava da bolsa com o dinheiro era Judas. Só que Judas, irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que Judas ele era ladrão. O dinheiro que entrava, o que Judas fazia? Vamos dizer que entrou 100 denários. Ele colocava 50 na bolsa e os outros 50 ele colocava no bolso. E quando ele ia prestar conta para Jesus, ele falava: não, Jesus, só entrou 50. É aí que começa o problema de Judas. Mas eu quero ler com vocês João capítulo 12. Vamos ler juntos. João capítulo 12.
João capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixa que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Só até aí. Observe, irmãos, o caráter de Judas começa a se manifestar diante dessa oferta tremenda de Maria. Maria, sabendo que se aproximava o tempo da morte e crucificação de Jesus, o que ela faz? Ela pega um perfume precioso, um nardo, que custava 300 denários, 300 dias de trabalho, ou seja, quase um ano de trabalho, era muito dinheiro. Maria então derrama aos pés de Jesus aquele nardo, e ela começa depois a enxugar os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Quando Judas, ele viu essa cena, ele se levanta e fala: ei, peraí gente, é muito desperdício, 300 denários, vamos pegar esse perfume, vamos vender, para a gente ajudar os pobres. E aí, o Evangelho de João dá uma informação importante, em João 12:6, que é o versículo que lemos. Ele falou isso não porque ele tinha cuidado com os pobres, mas porque ele era ladrão. Sabe qual foi a frustração de Judas? Não é porque estava sendo desperdiçado perfume, mas é porque ele via naquele perfume uma oportunidade de enriquecer. Ele via naquela oferta não desperdício que poderia ajudar os pobres, mas ele via naquela oferta uma oportunidade para ele ter um enriquecimento pessoal. Ele não se preocupava com os pobres, não se preocupava com as viúvas, ele via no dinheiro uma oportunidade de crescer o seu patrimônio, porque ele era ladrão. E quando a gente, irmãos, vai estudar a história de Judas, a gente vai perceber uma coisa: Judas, ele não nasceu traidor. Ele se tornou um traidor através de um processo interno, lento, de omissão de pecado, de ausência de confissão de pecado, porque antes dele ser traidor, ele era um ladrão. Durante os 3 anos do ministério de Jesus, ele roubava as ofertas. Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com os pecados que nós guardamos em silêncio em nosso coração. Porque esse pecado em silêncio, esse pecado não confessado, vai crescendo até exercer domínio sobre as nossas vidas. E que foi o que aconteceu com Judas Iscariotes. Ele não nasceu traidor. Ele se tornou traidor através de um processo interno de cometimento de pecado sem confissão. Judas poderia ter procurado Jesus e falado: Jesus, eu estou errando, eu estou falhando, ajuda-me. Mas ele preferiu manter o pecado em silêncio. E esse é o nosso problema muitas vezes. Porque ninguém cai do nada, irmãos. Eu já ouvi pessoas falando assim: fulano de tal caiu do nada. Não, ninguém cai do nada. Um processo interno de queda já estava acontecendo dentro da pessoa. E que processo é esse? Ausência de confissão de pecado.
pecados ocultos que você tem dentro de você, pecados que você guarda no silêncio, pecados que você não abre, não expõe, não pede ajuda, isso vai crescendo dentro de você, até dominar toda a sua vida e te levar a ser um traidor. Porque o que é ser um traidor no nosso contexto? Quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente percebe, Judas entregou Jesus, mas para nós ser um traidor, sabe o que significa? Significa desenvolver um estilo pecaminoso, ao ponto de passarmos a ter atitudes contrárias aos princípios do reino de Deus. E muitas vezes, a gente vai escondendo o pecado, ocultando o pecado, isso vai crescendo dentro de nós de tal forma, daqui a pouco você é dominado pelo pecado. Foi o que aconteceu com Judas. Agora observe o versículo 4, João 12, 4. Projeta para mim a versão Almeida Corrigida e Fiel. Versão da Bíblia Almeida Corrigida e Fiel. Então, um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo. Aqui, irmãos, tem uma informação importante. Qual é a informação? O evangelista João faz questão de dizer, Judas era filho de Simão. Judas Iscariotes era filho de Simão. Sabe o que significa a palavra Simão? Sabe qual é o significado do nome Simão? Aquele que ouve. Diga assim, Simão é aquele que ouve. O que a Bíblia está nos dizendo é o seguinte: Judas, ele era filho de alguém que tinha a habilidade, a capacidade de ouvir a Deus. Jesus estava chamando a atenção de Judas e falando assim, Judas, você parou de ouvir a voz do Pai. Judas, você parou de ouvir a voz do Senhor. Porque esse é o problema, irmãos, é quando a gente para de ouvir a voz do Espírito Santo em nossa vida. Quando a gente perde a capacidade de ouvir pessoas que nos amam, que querem o nosso bem, é aí que você coloca o seu pé no caminho da traição. É aí que você coloca o seu pé no caminho que vai te levar à destruição. Você tem uma habilidade que nós nunca podemos perder, é a habilidade, a capacidade de ouvir a voz de Deus. Jesus estava falando, Judas, você é filho de Simão. Você é filho de um homem que aprendeu a ouvir a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Preste atenção, Judas, no que você está fazendo. E a palavra do Senhor para nós nessa manhã é: não perca a capacidade de ouvir a voz do Espírito Santo no seu coração. Não perca a capacidade de ouvir a voz do Espírito Santo no seu interior. Porque ouvir a voz de Deus, irmãos, é o que vai nos dar força para que a gente viva tudo aquilo que Ele tem para nós. Quantos podem dizer glória a Deus? Judas Iscariotes, o filho de Simão. Irmãos, nós precisamos voltar a ouvir a voz do Espírito Santo. Nós precisamos voltar a ouvir a voz de Deus, porque a garantia do nosso êxito, do nosso sucesso como discípulos está em ouvir a direção do Pai, ouvir a voz do Pai. Quantos podem dizer glória a Deus? Judas então ele perde essa capacidade de ouvir a voz do Senhor. E um outro ponto interessante que fez com que Judas traísse a Jesus está no versículo 7. Olha que interessante. João capítulo 12, versículo 7. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isso. Maria entendia o caráter de Jesus, entendia quem Ele era, entendia a missão dEle, e que a morte dEle, o sacrifício dEle estava próximo. O que ela faz? Ela unge Jesus, porque esse perfume nardo era usado para unção. Ela estava ungindo Jesus para a sua sepultura, para a morte que se aproximava. Irmãos, muitos comentaristas bíblicos vão dizer que um dos problemas de Judas é que Judas, ele esperava um Messias político. Um Messias que
faria uma revolução através da força, da violência e do uso de armas. Havia esse conflito no coração de Judas. A expectativa de Judas era que a qualquer momento Jesus iria fazer essa revolução de acordo com o que ele imaginava que ele seria. Só que Jesus, ele começou a falar de sofrimento, de morte, de cruz. Jesus, ao longo do seu ministério, foi se identificando como o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que seria sacrificado em prol do pecado da humanidade. E quando Maria unge Jesus, e Jesus fala isso, fala o seguinte: ela está me ungindo, preparando meu corpo para a sepultura. Aí ele teve a convicção de que realmente Jesus iria morrer, e que Jesus não era o Messias que ele esperava. Sabe qual foi o problema de Judas? Judas tinha uma expectativa equivocada acerca da identidade de Jesus. Judas seguia Jesus que ele criou, e não o Jesus que é. Porque esse é o problema, irmãos. Muitas vezes a gente segue um Jesus que criamos e não o Jesus que é. Seguimos um Jesus que realiza sonhos, seguimos um Jesus que nos abençoa, seguimos um Jesus que faz tudo o que queremos, seguimos um Jesus que nunca frustra nossas expectativas, mas de repente Jesus permite que você passe por um tempo de sofrimento. Jesus permite que você passe por um tempo de dificuldade, de luta, permite com que você seja traído, caluniado, ele permite com que suas expectativas são frustradas. Aí sabe o que você faz? Você deixa de seguir Jesus, porque você nunca seguiu Jesus pelo que ele é, mas você seguia Jesus que você criou em sua mente. Quem está entendendo? Esse foi o problema de Judas. Ele seguiu um Jesus obra da mente dele, não o Jesus que é. Irmãos, nós não podemos seguir um Jesus que criamos, precisamos seguir o Jesus que é. E se você quiser seguir o Jesus que é, você precisa conhecer Jesus através da sua palavra, da Santa Escritura do Senhor. Porque Jesus, irmãos, ele nos abençoa, mas ele permite também que a gente passe por tempo de sofrimento, de angústia, de dificuldade. E a pergunta que não quer calar nessa manhã: qual é a nossa postura? Qual é o nosso compromisso com Deus quando essas coisas acontecem? Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas, elas passam por uma pseudo-conversão. Porque eu nunca vi, irmãos, pessoas que dizem que se convertem, mas continuam cantando as mesmas músicas que cantavam, continuam fazendo as mesmas coisas que faziam. Eu tenho visto pessoas que estavam no gospel, na música gospel, estão abandonando o gospel, voltando para cantar o secular. Sabe por quê? Porque nunca quiseram Jesus, queriam as moedas que o ministério podia dar. Queria só moeda, queria só grana. Estão voltando aos montes. Sabe por quê, irmãos? Evangelho não é lugar para você ficar rico. Igreja não é lugar para você ficar rico. Esse lugar é um lugar de transformação, onde a palavra de Deus é pregada. Esse lugar não é banco. Esse lugar é o lugar da manifestação do reino de Deus. Pode aplaudir com fé, com alegria. Só querem moedas. São Judas, traidores do Evangelho, traidores do Senhor Jesus. Segue um Jesus que criaram em sua mente, não um Jesus que é. Você quer se blindar de toda frustração? Conheça o Jesus que é. O Jesus que é está aqui, irmãos, na palavra de Deus. Está aqui. Não está no Instagram, não. Não está no Facebook. Não está nem nas músicas que você de repente canta. Porque tem muita música por aí que são verdadeiras aberrações. Como já pregamos aqui várias vezes. Quem te viu passar pela prova não te ajudou. Quando te vê na bênção,
vai se arrepender. Diga, está amarrado. Que música vingativa, né, gente? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando tiver na bênção vai se lascar, porque agora você vai se vingar. Irmãos, que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Siga o Jesus que é, ele está aqui, ó, na palavra do Senhor. Mergulhe na palavra do Senhor, estude a palavra de Deus, porque isso vai te blindar contra as frustrações. Esse foi o problema de Judas. Esse é o problema de muitas pessoas que eu vejo desistindo da caminhada com Cristo. Esse é o problema. Porque quando vem a frustração, a decepção, vou sair, vou abandonar tudo. Tem pessoas que saem da igreja porque não tem oportunidade. Já vi muitas pessoas que saíram da igreja, sabe por quê? Porque não tiveram oportunidade de cantar. A pergunta que eu faço para você é: você canta para quem? Sai da igreja porque não tive a oportunidade de pregar. A pergunta que eu faço é: você prega para quem? Essa é a pergunta. Canta para quem? Prega para quem? Porque se você canta para Jesus, irmãos, você vai entender que antes de você cantar, você tem que ser um adorador. E adoração não tem nada a ver com música. Adoração é um estilo de vida. Obedeça ao Senhor, espere a direção do Senhor, espere o tempo do Senhor na sua vida. Ou você acha que eu nasci pastor? Ou você acha que eu nasci com o microfone na mão? Canta para quem? Prega para quem? Você não precisa do altar da igreja para você pregar. Vai pregar nas praças, vai pregar nos ônibus, vai pregar na sua empresa. Para de querer só pregar no púlpito, irmãos. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Vai cantar no ônibus, vai cantar na sua empresa, canta na sua casa. Não canta nem em casa, que canta na igreja. Isso aqui, irmãos, não é uma crítica. Eu estou ensinando a palavra do Senhor. Prega para quem? Canta para quem? Porque se você só canta no púlpito, você não canta para Deus. Se só prega no púlpito, você não prega para Deus. Você está aqui porque você quer aparecer. Vai dar problema hoje, hein, pastor Elton? Vai dar problema hoje. Você que está em casa, você prega para quem? Você canta para quem? Prega para quem? Canta para quem? Essa é a pergunta, irmãos. Judas estava envolvido com a obra do Senhor. Interesse pessoal. E aqui eu quero terminar essa mensagem, que eu vou voltar semana que vem e falar sobre Judas, amém? Essa foi só a primeira parte de Judinhas. Que a história de Judas é grande, os Iscariotes. Semana que vem a gente volta nele. Qual era o problema de Judas? Judas, ele era envolvido, mas ele nunca foi comprometido com a obra do Senhor. Ele estava ali no meio, fazia a obra, mas nunca foi comprometido. Pergunta assim: qual a diferença do envolvido para o comprometido? Vou beber uma água, espera aí. Deixa eu contar uma história para vocês, para a gente finalizar. O fazendeiro, isso é uma história, tá? O fazendeiro reuniu os animais dele da fazenda, falou bem assim: eu quero que vocês preparem um banquete para mim, um café da manhã para mim. Aí, todo mundo envolvido, a vaquinha, aí tinha lá o boi, tinha o cavalo, tinha o porco, todo mundo falou assim: cada um vai dar uma coisa. Aí o boi, né, a vaquinha, melhor dizendo, o que a vaquinha deu? Deu leite. A vaquinha deu leite. Aí cada um foi dando. Aí chegou no outro dia, aquele banquete, né, maravilhoso. Aí o fazendeiro olhou, viu a vaquinha. Nossa, que leite gostoso, hein, vaquinha? É o leite que eu preparei para você. Aí foi olhando cada elemento, aí pegou, viu um bacon na mesa. Um
bacon delicioso, crocante. Aqueles bacon que você antes de comer já engordou 20 quilos, hein, pastor Potira? Aquele baconzinho quentinho, gostoso. Aí ele olhou e falou: cadê o porco? Cadê o porco? Aí a vaquinha falou: ele teve que sacrificar para dar o bacon. Porque para o porco dar o bacon, teve que morrer. Essa é a diferença do envolvido para o compromissado, o comprometido. Tem pessoas que estão só envolvidas, então faz parte. Mas o comprometido é aquele que dá vida pela causa. O comprometido, ele dá vida, ele se entrega. O comprometido, ele não mede esforço, ele dá tudo de si. E a pergunta que eu faço é: quem é você na obra de Deus? Um envolvido ou um comprometido? Eu faço o que dá na minha telha, eu vou até onde eu quero. Ah, isso aqui eu não concordo, ah, isso aqui eu não quero, ah, eu não penso assim. Envolvido. O que você é um envolvido. Porque o envolvido, irmãos, ele chega no horário, no culto, mas o comprometido chega antes. Xiii, vou parar por aqui. Tá bom, né, pastor Elton? Eu ia entrar em outra seara aqui, mas vamos terminar. Vai ficar para o domingo que vem. Escolhe de pé em nome de Jesus.